Você está no canal Cortes Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Bom, a projeção astral, ela de certa forma, ela é uma experiência meio subjetiva, né? Cada um vai experimentar ela, né, de acordo com a sua individualidade. Então, assim, como que a pessoa pode diferenciar uma projeção astral de um sonho lúcido ou de apenas algo da imaginação dela? Olha, eu vou começar aqui pela questão da subjetividade que você falou, né? A projeção astral é por nós estarmos num corpo físico e haver um embaralhamento da consciência, chama onírico quando você sai, e o processo associativo, quando você volta para o corpo, ela passa a ser de fato muito subjetiva, porque você não consegue trazer toda a rememoração, e mesmo com grande lucidez, o corpo vai embaralhar e vai ter algumas coisas, você tem razão. Então a gente não consegue ter ainda uma direção muito certinha dela, mas a gente está estudando para isso. Você falou a projeção e o sonho, a diferença que você falou, não foi? Isso, como que a pessoa pode diferenciar então a projeção do sonho lúcido ou de algo só da imaginação dela? A gente, mesmo você sendo muito lúcido na saída extracorpórea, assim como um médium anímico ou um médium ostensivo, perdão, você precisa sempre filtrar, mesmo que você saia com capacidade. Por exemplo, mas eu vou falar o básico, depois a gente aprofunda. A projeção astral, ela assustadoramente você está acordado, mas não é um sonho, é de uma percepção tão alta, de uma capacidade de percepção tão plena, que você é incrível, você se assusta até, porque não é você acordar dentro do sonho, não é você saber que está sonhando, é você ver tudo acontecer, você sabe que onde você está, você sabe que você tem que voltar, você chega a falar assim, olha, eu não posso ficar muito que meu cérebro vai variar, ele vai mudar de onda cerebral, eu vou se tracionar, eu preciso voltar logo. Então a projeção astral, ela tem uma lógica de centro muito forte, apesar da lógica do mundo espiritual não seguir exatamente as mesmas coisas aqui. O tempo é meio diferente, acontecem coisas que aqui não acontecem, os seres que às vezes estão em desarmonia, eles estão em estado muito intenso, então as coisas não são exatamente como aqui, mas elas seguem algum padrão. O sonho lúcido, o sonho especificamente lúcido é considerado o que a gente chama de projeção semiconsciente, você está mais ou menos. Você saiu do corpo, você está fora do corpo, você já aceita a possibilidade de estar sonhando, você percebe que pode voar, um cara tenta te assustar, você controla, fala, eu sei que eu estou sonhando. Então, você tem ainda assim você não tem alta e plena compreensão daquilo. Você ainda é capaz de correr rapidamente de um negócio, o cara vai brigar com você, você fica nervoso, você não consegue pensar, por exemplo, não vou brigar com esse cara, eu estou lúcido, eu vou perder minha experiência, vou me manter centrado na projeção. Então o sonho, ele sempre leva, o sonho lúcido, né? Ele leva a essa percepção. O sonho normal, só para fazer uma inserção, ele é tanto pela origem cerebral, tudo vai ter cérebro no meio, tá? O cérebro sempre vai interpretar, mas o sonho é mais. O sonho, ele controla mais a consciência. O cérebro, ele, junto com a parte onírica, praticamente está dominando a situação. Então, você pega os pensamentos que orbitam você, que aconteceram durante o dia, você tem variações das suas atitudes gerais, do seu emocional. Então, você não consegue analisar muito bem, mas mesmo assim você lembra os três. É só uma questão de como você estava fora do corpo e, só para terminar, como o seu corpo consegue processar a rememoração. É treino. Entendi. Ô Saulo, ainda nessa questão, as pessoas me perguntam muito, né? As perguntas que eu vou te fazer são baseadas no que o pessoal me pergunta. Depois a gente vai dar uma passadinha no chat também com as perguntas do pessoal, mas muita gente relata que sonha que está se encontrando com um ente querido que desencarnou. E aí as pessoas perguntam, como que eu posso saber se realmente foi um encontro ou se foi algo da minha imaginação?
É possível a pessoa conseguir distinguir isso, ô Saulo? Que realmente foi um encontro e não algo da imaginação dela? É possível com lucidez, mas não é tão simples, eu explico. A pergunta é muito boa, porque existe várias nuances aí. Primeiro, que os espíritos, eles nos enganam, somente no umbral. Isso é comum, tá? Isso é comum. Eles fazem isso com você inconsciente. Eles sabem que nós saímos conscientes, eles fingem ser sua mãe, fingem ser sua namorada. Para quê? Para chegar, para encostar em você e puxar energia. Isso é padrão. E eles vão fazer isso com você lúcido. Tá? E eles conseguem muitas vezes te passar, eles são muito inteligentes. Eles estão falando de seres que conseguem passar para trás de um jeito assim, brincando. Qual é a dica? Tá fora do corpo? Mesmo no corpo, qualquer coisa muito estranha, muito densa, porque às vezes você não vai estar muito lúcido, você está mais ou menos. Você sabe, por exemplo, olha só isso que aconteceu, eu não acordei para saber. Tenho 32 anos no assunto, não aprendi nada, não tem problema, tempo não quer dizer nada. Eu estava fora do corpo, esqueci onde tinha deixado o carro, sonhando, não tava, mas estava fora, estava inconsciente. Eu sei pelas indícios que eu vou explicar. Minha mãe já desencanou. Eu estou descendo a ladeira, procurando o carro onde é que eu deixei. Sempre que você estiver sonhando, que você está na rua, que você está distante, que tem que voltar para casa, que você tiver, mesmo que pense, se você chegar agora, precisa procurando um táxi, já pensa, eu posso estar fora do corpo, porque é assim que acontece muitas vezes, você acorda lá fora. A minha mãe subiu a ladeira chorando em direção contrária. Eu, animal, desculpa, mas é assim, eu falo comigo, em vez de eu questionar, poxa, minha mãe já morreu, não pode ser ela. O que ele fez? Ele sabia que, estando consciente, se ele subisse a ladeira chorando, eles se plasmam, eu iria aceitar mais facilmente a sugestão. Eu falei, mãe, o que você está fazendo aqui? Eu fui acordar no final, repara. Aí, vamos procurar, estou procurando o carro, mãe, vem. Aí eu fui descendo um negócio com ele, descemos uma escadinha, esse espírito inteligente fingiu que pisou no lugar e o pé dobrou e quebrou o pé. Aí não conseguia mais andar, o que eu fiz? Peguei minha mãe e botei nas costas, eu botei um encosto nas minhas costas, velho. Botei um espírito em desarmonia inteligente. Aí eu peguei, olha só, aí começou a acordar minha consciência, mas ainda não. Eu estava tão desesperado querendo levar minha mãe para um BS, para uma UPA, tinha coerência até que eu comecei a voar com a minha mãe nas costas. Só que eu cheguei na frente de uma provável BS, mas não era, que quando eu tentei subir de novo, eu comecei a cair de fraco, que ele começou a puxar a minha energia tanto que eu não conseguia mais voar. Aí eu percebi, eu falei, caramba, velho, eu não consegui mais ver que o cara estava grudado, eu apaguei, fui despertar depois. Aí isso acontece o tempo inteiro com todas as pessoas, tá? Então assim, a forma de distinguir é olhe nos olhos, como eu estou olhando para os seus olhos agora. Se o cara, isso é incrível, o espírito, ele consegue te passar 80% de psicológico e 20% de plasmagem, mas ele não consegue plasmar o rosto. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai virar para você. Se virou de lado, pode ter certeza que é enganação. Ele vai virar de lado. Eu, por exemplo, olha o que eu fiz, agora só para finalizar. A última vez que eu vi minha mãe foi há acho que quase uns 7, 8 meses atrás. Eu fazia um tempo que eu não via, né? A gente sai do corpo, vai e tal, eventualmente acontece. Eu estava deitado, entrei no que a gente chama de paralisia do sono, que é também chamada de catalepsia projetiva, você tenta mexer, não consegue e tal. Entrei em paralisia do sono, eu vi a minha mãe sentada no chão, eu deitado na cama, na ponta da cama, ela encostada no colchão assim, esperando eu despertar. Sabe o que eu fiz? Ali eu fiquei lúcido. Eu olhei e vi, eu peguei o rosto da minha mãe e virei na minha direção, segurei o rosto dela. Eu falei, mãe, ou você, mas não deixando ela virar o rosto. Ela sorriu claramente, eu senti a presença dela. Falei, não, sou eu sim, filho, não se preocupa. Aí eu vim aqui só ver você rapidinho, não vou poder ficar muito. Tranquilo, a energia presente, sensação legal, o tipo de conversa que está tendo e olhar nos olhos. O espírito não consegue enganar você se você faz isso. Caramba, que incrível, né, pessoal? São dicas valiosíssimas. Ô Saulo, me fala uma coisa. Você, como um projetor experiente que é 32 anos na área, de tudo que você já viveu, quais as implicações que você vê da projeção na questão das pessoas realmente acreditarem na vida após a morte do corpo físico? Como que você acha que esse conhecimento pode fazer com que as pessoas
realmente acreditem no pós-morte do corpo físico? Olha, eu acho que a projeção talvez só perde para a experiência de quase morte, que é uma projeção mais intensa. Por quê? Porque ver um médium é bom? É, mas você está vendo médium. Ler um livro é bom? É, mas você depende de analisar quem está escrevendo. Assistir um palestrante é bom? Também. Mas você tem que ainda assim processar, analisar. Ter uma clarividência é bom? Muito melhor que muita outra coisa. Também você está vendo, mesmo assim você pode se enganar. Sair do corpo é uma coisa que você vai fazer se conseguir se trabalhar. Pode vir a fazer todo dia ou várias vezes pela semana, ou ter uma determinada equilíbrio de experiência razoável, né? Então, assim, ela vai lhe dando diversas pequenas experiências, que às vezes são simples, às vezes elas chegam no nível mais... Mas, por exemplo, você se levanta do corpo e vê um espírito na sua casa. Você estava se sentindo mal o dia todo, aí o cara fala, um exemplo, aí você conversa rápido, isso acontece o tempo todo. Então, você passou no lugar que ele acompanha. Aí tem um dia que você consegue lembrar, as mais raras experiências, uma experiência que você teve com outra pessoa. Os dois conversam, os dois lembram, então fica um negócio muito interessante. Então você vai além de estudar, que é importante, além de ter toda a questão da sensação da espiritualidade legal, que ela vai dar para você a projeção astral, o contato com seus parentes, ou quer dizer, uma compreensão de que aquilo existe, não é só teórico, é prático, você já está meio que participando do mundo espiritual. Ela faz com que você tenha direta entendimento da continuidade da vida. Isso você se acalma no geral. Você não deixa de fazer as coisas da vida, você não deixa de trabalhar, ganhar seu dinheirinho, fazer as coisas que precisa. Mas como você sabe que você não acredita, você tem certeza. Você sabe, você vivencia. Então você acaba indo modificando o seu ser vagarosamente, você percebendo que um dia que você está mal, você não vai para um lugar bom. Você sai para um lugar mais raro, pela frequência. Então você percebe que as coisas fazem sentido. E aí você começa a se cuidar. A projeção astral, depois que o cara fica sabendo, ele levanta de manhã já pensando nela à noite. Então ele passa o dia tentando se manter equilibrado emocionalmente, espiritualmente, né? Nossa, incrível. Ô Saulo, tem uma pergunta que é muito recorrente. E eu também faço, né, para os amigos que fazem a projeção astral, porque isso acontece comigo com muita frequência. Sabe quando você está dormindo, né? Às vezes você está quase dormindo, de repente você acorda com um solavanco, parece que você caiu mesmo. Isso tem a ver com projeção? De onde que vem isso? Porque assim, é uma coisa incrível, você está quase dormindo, de repente é aquele tranco no corpo e você acorda. Sim, né? É isso que a gente chama de sensação de falsa queda. Como nós somos espíritos, várias coisas criam a descoincidência. Uma delas é começar a dormir. O que faz sentido, às vezes você não quer dormir. Esse é o ingrediente perfeito para sair do corpo, tá? Depois a gente pode até falar de outras coisas. Mas isso vai acontecer com capacidade mais lúcida. Você está assistindo uma Netflix, uma coisa, você não quer apagar. Se o corpo está super relaxado, você está aquele sono, está forçando, de repente você dá aquele solavanco. Por que isso aconteceu? Justamente quando você estava vendo a série. Você queria ficar super acordado, o corpo estava... Quer dizer, você forçava a lucidez. O corpo relaxou. Nesse momento, a tentativa incrível de manter a lucidez, você estava lutando contra ela, faz com que você perceba um deslocamento sutil do seu próprio corpo astral. Como você está acordado, entre aspas, meio consciente da tentativa, e você sabe no seu corpo, numa proteção, que aquilo é uma sensação de queda, você vai cair mesmo, você pensa que vai cair. Então, inconsciente, você dá o puxo. Às vezes não balança nada, só foi o corpo astral que balançou, você pergunta até para alguém e alguém não vê, às vezes o corpo reage. Então, na verdade, isso é uma reação de uma pequena descoincidência que acontece, é a sensação mais comum, né? Um sintoma da experiência extracorpórea mais comum. Entendi. Ô Saulo, eu vi uma vez você falando sobre isso e eu vou te perguntar, quando você aceitou a live, eu peguei e pensei, eu vou perguntar isso pro Saulo, porque parece algo incrível. Bom, primeiro, na projeção astral, a pessoa ela pode sair do nosso planeta e ir até um outro planeta. Quando isso acontece, como que é? Quando você vira para trás e olha a Terra, o que você vê? Essa é uma pergunta profunda, tá? A gente não tem como dizer em qual veículo isso acontece. Eu vou falar para você uma hipótese do que eu tenho visto
como uma pessoa que eventualmente tive pequenas experiências, não foi nada muito para experiência, mas tive pequenas coisas. Eu nunca consegui entrar em outro planeta, eu cheguei próximo, mas vou explicar. Aparentemente, em uma experiência que eu tive, eu estava é o que chama de exoprojeção, projeção no espaço, estava flutuando em cima da Terra, e uma mentora estava ali, era um extraterrestre, mas estava usando forma física. Aí estava eu e outro cara fora do corpo, só que a conversa entre a gente estava tão intensa que eu acho que o cara perdeu a lucidez, eu não sei o que, eu até me senti mal depois que eu não deixei o cara perguntar. Aí eu começava a perguntar, de onde você veio? Ela, de tal lugar. Como que você veio? Você veio voando? Eu falei, não. Ela falou, eu vim com equipamento devido ao gasto energético, é muito grande se eu viesse sem. Eu falo, e a gente está, qual é a velocidade que você veio? Ela falou, é muito acima do que vocês entendem. Aí eu perguntava, e esse corpo espiritual que a gente tem aqui, ele vai até qual velocidade? Ela falou, ele vai até 1,5 a velocidade da luz. Eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse, e por isso que eu estou falando, e tem que pensar, porque eu não sei como meu corpo processou quando eu voltei. Então, tudo que se tem experiência extracorpórea, mesmo como na mediunidade, você tem que pensar. Aí o que ela fez? Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar. Eu falou, pega a mão no meu, eu pedi para ela mostrar a velocidade, ela mandou botar a mão no ombro dela, e fez assim, em 5 segundos, nós nos movimentamos um pouco distante da Terra, eu ainda conseguia ver, eu fiquei preocupado, porque eu achei que a gente ia chegar perto do Sol, na minha inconsciência, e perceba, se essa informação for verdadeira, se ela for verdadeira, eu estou dizendo que é, o Júpiter está a 30 minutos, anos-luz daqui. Se a luz sair daqui da Terra agora, ela chega daqui a 30 minutos. Se você pegar esse 1,5, você vai dar mais ou menos uns 18 minutos e pouco para o seu corpo astral chegar lá. Mas ele também tem que voltar. Então, teoricamente, a não ser que o tracionamento seja possível, não daria para ir em outro planeta com corpo espiritual astral que pertence às dimensões astrais do planeta Terra. No entanto, a consciência consegue usar outros veículos, as quais ela nem sabe que está, às vezes, chamado corpo mental. Foi porque eu estive lá. Eu estava em corpo mental, quando eu fiz esse processo, me foi falado, só que eu não consegui entrar no planeta Júpiter. Sabe por quê? Ficamos na órbita. Porque eu não alcancei a sutilidade necessária para entrar no planeta, me foi falado. Falado assim, Saulo, ele foi muito educado, do jeito que eles falaram. Nós não conseguimos, se nós forçarmos, talvez você não consiga. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar sem forma. Todos os espíritos estavam em corpo mental, mas todos, por respeito a mim, se mantiveram com forma. Tinha uns 10 por aí, assim, acompanhando o projeto. Eu não consegui, e aí me fizeram, voltei para o corpo astral, você volta, às vezes é imediato, e volta para o corpo físico. Então essa é uma ideia, é possível sim chegar, as pessoas às vezes chegam nesses locais, às vezes tem planetas que você consegue vivenciar em corpo mental, às vezes é com forma mesmo, você chega no corpo mental, ele tem forma. Você pode, na primeira dimensão mental, não ter forma, mas eu nunca tinha ouvido falar isso também, tá? Isso eu vi Então, dá para chegar, tá? Muitas pessoas dizem ter chegado, realmente foram, mas eu não acho que seja no corpo astral. Ela vai em outro lugar, mas ela nem sabe que está lá no outro corpo. É igual, né? Entendi. Saulo, aproveitando então esse assunto, né, nem estava programado isso que eu vou te perguntar, mas é algo que está sendo falado muito. A gente tem observado muitos avistamentos, né, do que o pessoal chama de OVNI, de objeto voador não identificado. Na sua visão, você acha que realmente pode ser alguma civilização de fora? Mas como explicar então essa materialidade, né, dos equipamentos deles, das naves, se realmente você acreditar que seja civilizações de fora do planeta? Eu acho que eles vêm aqui sim, eles passam, eles vêm, a gente vê e tal, mas em relação aos últimos episódios, ainda não consigo dizer se são literalmente espíritos, porque me pareceu ser algumas coisas, muitos vídeos falsos, e não só falsos no sentido de ser falso que eram vídeos de 3, 4 anos atrás, o cara botava como se fosse agora. Nos Estados Unidos, o FBI recentemente disse que eram drones conectados com intenções de fazer algumas ações, tanto que essas ações aconteceram mais lá.
Tá? Os caras juntam uns drones, parece que eles fazem. Hoje em dia o cara consegue fazer uma rave e botar os drones para fazer uma forma de um avião, de uma explosão, de um extraterrestre. Eles brincam, né? Então a gente tem sempre, apesar de sermos espiritualistas, espiritualizados, espíritas, apesar de querer muito que isso seja verdade, nós precisamos, até como diz dentro do espiritismo, usar a trindade. Ciência, 33%, filosofia, mais 33%, 66% de criticidade e 33% de religião. Então nós precisamos pensar, olhar Kardec, quando foi lá, ele foi debaixo da mesa ver se era verdade. Pesquisou, ele não tinha mediunidade, ele era crítico e observador. Por isso que foi tão bem embasado. Então assim, eu não acho, pelo menos assim, não posso afirmar, mas não me parece que os últimos tenham sido isso. Tá? Eu acho que foi uma forma de talvez chamar atenção para alguma coisa que a gente não entende ainda. Incrível, né, pessoal? Muito bacana, né? A gente vê o Saulo compartilhando as experiências, a visão dele é muito bacana, né, pessoal? E a maneira como o Saulo ele se expressa, né, é muito acessível a todos nós. Poderia estar usando palavras muito difíceis, mas é muito acessível. Ô, Saulo, um outro ponto aqui que as pessoas perguntam muito em relação aos animais, até quando o professor Wagner Borges veio aqui, a gente falou muito sobre animais. A gente falou sobre animais, não deu tempo de falar muito. Bom, se eles são espíritos também reencarnados, então a pergunta que o pessoal faz, eles também fazem projeção astral? E nas suas projeções, você já viu animais no astral, ou em projeção, ou mesmo desencarnados? Sim. Primeiro, uma primeira pergunta. Faz porque, na verdade, é um processo natural. Projeção astral não é evolução, não. Qualquer pessoa, em qualquer situação, vai sair do corpo. E, às vezes, até abrir a consciência, eventualmente, também não é evolução, não. Evolução não se diz melhora interna e tal. Os bichinhos, eles saem do corpo. Quando o corpo adormece, o sistema, eles, muitas vezes, não sabendo onde estão direito, não saem de casa, ficam presos no muro. Por exemplo, eu saí do corpo certa vez, eu vi tanto a Cacau, que é um cachorrinho que eu tenho, como vi cachorros que eu tive antigo, como vi o Tico. Foi uma das coisas mais fortes que eu tive. Foi um cachorrinho que eu tinha pequenininho, que ele não me via. Eu tentava falar com ele, ele estava no quintal, assim, eu fui até o quintal lúcido, assim, muito acordado. Eu falava, Tico era um pincherzinho que não tinha uma patinha, a gente adotou ele que não tinha uma patinha. Ele virava, tentava me ver. Tico, ele fazia rápido assim, ele não via, mas ele estava ali no quintal, solto, fora do corpo. Então ele se mantém, como qualquer outra situação, um momento que o corpo, quanto mais o corpo está ou diminuído até em estado de coma ou o processo de desencarne, maior é o desenlace. Esse é um processo natural, incontrolável, com todas as criaturas, principalmente aquelas que estão mais numa proximidade, assim, eu acho que os animais em geral conseguem, né? Eu não sei exatamente como é que funcionam os vegetais, mas eu acho que todos os animais do planeta saem do corpo, e a gente também. Legal, bacana. Vou dar uma passadinha aqui no chat antes de eu fazer mais algumas perguntas para o Saulo. Vamos ver as perguntas do pessoal aqui, que eu já vi que tem perguntas, né? A gente vou tentar passar para o Saulo, pessoal, o maior número possível, tá? Porque eu já estou vendo aqui muitas perguntas do pessoal, tô só chegando aqui, deixa eu ver os meus amigos. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando, viu, pessoal? E vão deixando o joinha aí para o YouTube espalhar, né? Aqui é um canal lá da Colômbia, gratidão, levando o espiritismo lá para a Colômbia. Que bonitinho. Tá aqui. Bacana, né, Saulo? O pessoal levar espiritismo, espiritualidade, né, para outros locais, né? Legal mesmo. É necessidade, né? As pessoas ficam muito carentes nos outros países de conteúdo na língua deles, inclusive espiritismo, porque o espiritismo o cara assiste em qualquer lugar, né? Mas o cara fazer esse conteúdo espírita de qualidade em inglês, conteúdo espírita de qualidade em espanhol, tá vendo? É uma coisa pra gente pensar, tá vendo, Liso? Legal, muito bacana. Aqui a minha querida amiga Priscila Mello, Bosque Sagrada. Priscila já veio aqui também. Conheço ela, gente boa, muita gente boa. Nossa, fiz live demais, nos ensinou muito também, viu, Saulo, sobre projeção. Faz um trabalho legal, muito legal. Muito, ela, o Washington, esposo dela, muito bacana. Pessoal, eu tô chegando nas perguntas aqui, tô dando uma passadinha aqui, vendo todos vocês. Eu tinha visto aqui uma pergunta bem bacana. Todas são, né, pessoal? E já tô chegando. Um beijo para minha esposa, Luana Mara, está acompanhando. Legal. Que legal. Nosso amigo Leandro. E aí, Leandro,
Grande abraço. Deixar o pra Carita também, que é minha esposa também, que também tá acompanhando aí. Tá vendo? Carita, fofinha. Sempre acompanhando, né? É bonitinho que a gente tá. Todo lugar que a gente vai, elas estão pertinho, né? Ajudando, né? Ah, com certeza. Nossa amiga Thaís, da Alma de Coruja, já fez uma live muito bacana aqui com a gente também. Thaís, muito legal. E, ô Saulo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o seguinte, eu já vi até o pessoal comentando sobre isso aqui no chat, já vi uma pergunta sobre isso. O pessoal tem muita curiosidade, um desejo muito grande de saber sobre o umbral. Você já teve lá algumas vezes, né? Eu moro lá. Então... Ô Saulo, as pessoas precisam de referências materiais aqui para elas conseguirem imaginar o lugar. A gente sabe que é uma criação da mente dos espíritos que estão lá, né? Uma projeção, mas se a gente fosse usar, né, algumas referências materiais, como que o umbral é? Tem cidades, tem vilas, tem agrupamentos de espíritos, deserto, os vales de sofrimento que muita gente fala, vale dos suicidas, enfim. Tem como você fazer um mapeamento do umbral aqui pra gente entender como que é esse local? Vou tentar, tá? Bom, porque o pessoal espírita já tem uma noção, que são os vales, né, próximos, são as regiões próximas à Terra, onde pessoas, quando saem daqui, por necessidades gerais, emocionais, das coisas que faziam aqui, às vezes apego, elas ficam rodeando. Mas eu queria deixar uma coisa que é o seguinte, você comentou às vezes que é uma projeção da mente deles. Não é não. Não só. Por exemplo, aqui também é uma projeção da nossa mente. Você projeta uma casa, você constrói uma casa. Só que com o tempo, as coisas aqui destroem, elas somem. O umbral, as coisas são formadas do mesmo jeito, só que não faz tanto esforço físico, mas elas duram mais tempo. Então, o que é mental? Será que é a gente que dura pouco ou serão os caras que duram muito? As coisas estão forma que às vezes são séculos. Um cara constrói uma casa que às vezes não cai. Tem coisas que não vai cair nunca. As pirâmides jamais vão deixar de existir, um exemplo no astral. Agora, falando geralmente sobre a região do umbral. O umbral não é só uma região de extremo sofrimento visual. Tem de tudo. Exemplo, se você olhasse para uma pessoa que está agora tomando um corote no barzinho da esquina, esse cara para ele está sofrendo? Ele está feliz da vida, velho. Agora, se você olhar de forma mais clínica, se você aprofundar, ele não está em estado de ilusão, ele está com estado de sofrimento? Tá. Está em estado de ilusão? Tá. São tantos, a gente dançando. Tem gente em zona sexual. Você acha que o cara que está na zona sexual está sofrendo? Está feliz da vida. Aproveitando. Como muitos de nós, vai ter o preço. Você vai, até que você cai num processo mais pesado, como o uso de situações de drogas, das coisas, que depois vai acontecer no astral também esse preço. Mas a coisa se intensifica. O umbral é um lugar tão complexo quanto aqui. Aqui, por exemplo, nós temos dominação do sistema capitalista sobre a gente, para consumo, dominação do sistema da indústria farmacêutica, controle sobre todas as... Tudo que você está pensando, tudo que você pensa, por exemplo, eu até falei isso hoje no local que eu fui. Eu acho que, eu acho até criminoso a forma como os caras usam aqui a modelo de propaganda e de colocar, você vai no local, por exemplo, de lá, quero comprar um tênis. Daqui a pouco aparece o tênis em outro lugar, aparece outro. Aquilo vai lavando a sua mente, isso é lavagem cerebral. Vai colocando, repetindo, vai acabar a promoção tal, que você vai e compra, você nem precisava. Aquilo colocou, isso está usando a fragilidade humana para fazer. Umbral é a mesma coisa. Os caras são inteligentes do mesmo jeito que esses caras são estrategistas e inteligentes. Por quê? Porque eles dependem do ser humano para sentirem os prazeres que eles sentiam antes, porque eles estão em outra dimensão. Aquela dimensão não tem mais o bolo de chocolate como nós comemos aqui. Vai ter até melhor, mas não tem. E o que eles fazem? Por isso virou umbral. Eles vêm até aqui tirar a essência das coisas que nós fazemos para conseguir sentir o gosto que eles sentem lá. Isso acontece de duas formas. Tanto diretamente, puxando a energia da pessoa, como puxando de mega grupos, que eles puxam um grande quarto de energia e colocam para lá. Enquanto aqui o dinheiro manda, lá a energia do ser humano manda. Quem detém o controle energético de desvio de energia humana detém o poder do umbral.
É assim aqui também. Tá? Aqui tem dinheiro, compra, manda, desmanda e controla político e tudo. Né? Esses caras é tudo transitório. E aí, só que tem a pobreza. Tem gente pobre aqui. A outra hora, no umbral, tem aqueles que são de facções, aqueles que são de locais, são divisores, são de inteligentes, que combatem, e tem os sofridos, que não tem parceria com facção, não tem parceria com ninguém, tem casas acabadas, moram em favelas, cheio de vielas, assim, que você... Cara, é tanto que você não acredita. Por quê? Porque é o mesmo sistema daqui, tão ruim quanto, aliás, eu diria até que é pior. Por quê? Porque o ser humano aqui tem um limite da maldade. Ele vai fazendo maldade, ele vai ficando velho, vai pegando doença, morre. Lá ele não morre. Ele morre e vai mandar lá. Aqui aí ele começa a mandar nos seres humanos que estão aqui. Então você tem, desde essa região mais simples, as regiões sofridas de locais que as pessoas mais pobres moram, você tem os locais específicos, suas zonas específicas. Os vales são coisas tão complexas como coisas bem simples. Por exemplo, você vai subir um morro, aquele local foi fechado para um tipo de ação que eles fazem. O local, você vem vindo, está cheio de casa, de repente some todas as casas, às vezes você vem voando, perde altitude, o lugar é tão denso, você cai, fica só aquela coisa de barro, toda escura, e é uma zona fechada com os caras mesmo que protegendo às vezes o ambiente. Às vezes você consegue passar porque não dá para proteger todos os locais. E essas são as zonas. Nesses locais ficam aprisionados pessoas que eles pegam e eles se acham. Cara, se andar, é só andar lá. Os caras que aprisionam espíritos, eles não se acham demônios, não. Eles acham justiceiros sociais das pessoas encarnadas. Eles acham o seguinte: nós tiramos os piores seres do umbral para não perturbar o ser humano. Eles já falaram assim para mim. Então as pessoas pensam que nós somos ruins. Se não fosse a gente, seria muito pior o mundo, eles falam, porque nós pegamos os piores e prendemos aqui, eles não conseguem ir para até vocês, eles falam. Então tem esses ambientes, tem os escravizadores, são os dominadores, eles, com isso eles controlam a energia. Então é um ambiente muito próximo a tudo que a gente tem aqui. Tá? Se você parasse para ver, é um ambiente sem polícia, é como se fosse assim, se você chega numa prisão agora, você tem, infelizmente, é um comparativo interessante, mas triste, você tem, ou fica neutro, vai sofrer um pouco, tem que ir para um outro pavilhão, ou você vai participar de alguma facção, onde vocês vão colocar uma determinada tatuagem em você, e você vai ter que seguir ordens desse local. Você chega como iniciante, e você vai ter que fazer todo o processo iniciante. Assim funcionam as pessoas que caem nas zonas inferiores. Um exemplo, André Luiz, no nosso lar, ele não quis participar de facção nenhuma. O que aconteceu com ele? Apanhou, se danou todo, tomava todo dia, as pessoas chegavam perto dele, ele falava que não, ele apanhava de novo, era o tempo todo, ele sofreu, andou por aí. Se ele tivesse entrado na facção, ele não tinha sofrido da forma visual como ele sofreu. Ele tinha ficado uns caras malvados, aparentemente se alimentando melhor, mais forte, com determinada proteção, mas não teria acontecido. É triste pensar que o ser humano sai daqui e fica lá do outro lado num processo difícil de desvincular. Depois você pode me perguntar, Luiz, perdão por esticar tanto. Não, por favor, tá incrível. Por que os mentores não fazem nada? Eles fazem. Agora eu lhe pergunto, é só um comparativo, o que o poder público consegue fazer para uma pessoa que está na Cracolândia? O que ele consegue? Tenta ir lá. Aliás, eu não vou nem tão longe. Tenta fazer uma pessoa da sua família parar de fumar. Só você ama aquela pessoa, você gosta dela. Eu vou até mais perto. Tenta fazer você ou outra pessoa deixar de ser nervoso. Você não consegue. As pessoas, elas vão na hora que estão prontas. Essa é uma regra. Então a gente não muda os outros. A gente pode mudar através de exemplos. A hora a pessoa ela vai ter a sementinha, de algum momento ela vai aflorar. Então é a mesma coisa. É preciso que as pessoas passem por determinadas coisas para que elas hajam despertar. Esse é um processo natural. Então é por isso que essas zonas existem. De certa forma, é respeito às escolhas. Entendi. Saulo, aqui no plano material, por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, dependendo da natureza desse crime, quando ela chega na cadeia, ela vai sofrer retaliações terríveis de quem já está preso lá. Esse tipo de coisa acontece no umbral, dependendo da conduta da pessoa, algum crime que ela cometeu aqui,
né, reencarnada, quando ela desencarna e se ela for para o umbral, acontece esse tipo de coisa também em decorrência dos crimes ou das condutas dela, especificamente? Sim, é parecido com você fez o exemplo aqui, se o cara entrar na cadeia com determinados crimes, ele pode, assim como se ele entra com crimes que são para eles importantes, ele chega com uma certa glamour, digamos assim. O umbral e o mundo espiritual superior é dessa forma. Depois eu tenho um exemplo de como os espíritos superiores nos enxergam, mas no umbral tem alguns exemplos, né? Você tem vários tipos de crime que não são aceitos, que você tem aquelas pessoas que ficam em cima do muro falsas, que também não fingem ser luz, ficam o tempo todo, mas não são, cai no umbral, essas pessoas sofrem. Você tem os suicidas, que eles não gostam, eles não gostam de chegar lá dessa forma, viva a sua vida até o final. Na cabeça do cara do umbral, tá? É uma coisa que é inaceitável. Aliás, só é aceitável quando alguém deles consegue você fazer isso, porque vai retaliar em cima de você. Existe um processo inteligente de vários grupos de indução, infelizmente, a esse tipo de atitude, porque quer que você levar você para lá, para aprisionar você lá, para fazer dominação e tal. Então, existe sim coisas que os espíritos não aceitam, tem várias, né? Por exemplo, existe uma coisa muito interessante, eu vou contar um relato para vocês. Certa vez, eu estava voando assim, aí perdi a altitude, muito parecido com aquele exemplo que eu falei. Caí na subida de um local muito estranho, ficou tudo, eu pisei no chão, assim, pisei na lama, assim, já sabia, eita, pô. Caí na frente de um vale, eu falei, beleza. Eu não conseguia voar mais, eu estava tentando sair dali, não dava mais, pesou o ambiente. Eu disse, eu não vou, não tem jeito. Aí um cara estava escondido no mato. Ei, vem pra cá. Eu olhei assim, eu por um tempo fingi que era espírito, eu não tinha percebido que eu estava fora do corpo. Aí me aproximei assim, eu sou espírito, mas que eu estou espírito não desencarnado, né? Que eu era desencarnado. Aí eu cheguei ali no mato, me abaixei com ele, fiquei assim, rapaz, o Baba mora em cima, não fica aí não. Se o Baba pegar você aí, ele vai lhe matar, vai. Aí eu falei, não, fica. Aí eu vou falar para ele que eu tô fora do corpo, vai que eu consigo ajudar ele, né? Eu falei, não, eu tô fora do corpo, rapaz, esse cara, ô Luiz, ele entrou em desespero. Pelo amor de Deus, eu não posso falar com você, pelo amor de Deus. Ele não falou isso. Vão me pegar, você é da luz. Eu falei, não, eu não sou da luz, não. Ele falou, não, cara, ele se desesperou e saiu de perto de mim. Se pegassem ele seria literalmente dilacerado. Se pegassem ele falando comigo. Então, existe uma coisa que é o seguinte, é uma lavagem cerebral, assim como acontece em várias outras situações, para os seres de luz. E é assim, como uma pessoa não pode falar com a polícia aqui, como uma pessoa não pode entregar aos outros, falou e foi visto falando com alguma coisa que pode ser de luz, porque a luz, na verdade, são os mentores que eventualmente vão lá e levam alguns que estão lá. Tiram deles, tiram daquela região. Então, para eles, são seres extremamente que não deixam, às vezes, eles fazer atitudes tão pesadas, que tem um bloqueio sobre algumas variações, que fecham portais para que as pessoas não passem. Então, para eles, são seres extremamente pesados. Então, além disso tudo, essa sensação existente de como os espíritos olham aqueles que trabalham pela luz. E não é só lá fora. As pessoas que encarnadas mexem qualquer coisa em função de despertar de consciência, sofrem assédio, e esse assédio é proporcional ao nível de lucidez, de coerência, tá? E de proximidade com a energias que não se permitam cair. Então, e os caras conseguem. Tem uma teoria, Luiz, que a cada 10 pessoas que estão trabalhando dentro da espiritualidade, 7 caem, não quer dizer que vão para o umbral, não conseguem dar continuidade, ou cai pela vaidade, ou cai pelo ego inflado, ou cai pela desistência, pela depressão, ou por alguns problemas que começam a acontecer ao redor, ela desiste, baixa a frequência e não consegue andar. O que faz? Tá fora do baralho. A equipe que trabalhava na maldade mais intensa sai, só mantém eles ali pesado, já baixou a frequência deles. Isso é muito forte, isso.